Um novo dia, um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar, e hoje é dia de conhecer a história da Rasmexiana, lá de Recife. Olha, ela mesmo sendo uma leitora da Bíblia, se sentia vazia, só que isso começou a ser preenchido quando sintonizou a Novo Tempo. Você vai ver como um estudo bíblico feito pelo WhatsApp, antes de dormir, foi o ponto de partida para a transformação integral que mudou o destino dela. E na reportagem de Gabi Araújo, você encontra aqui o destaque do programa A Mensagem por Elas, que tem por objetivo mostrar o Evangelho de forma muito prática e acessível a milhares de pessoas que ainda não conhecem a Palavra de Deus. E no quadro Chá com Esperança, Tito Rocha conversa com a Sônia Regina, ela que se considera uma convertida pela TV e conta como uma atitude de integridade da nossa equipe de atendimento consolidou a sua confiança na Novo Tempo. E nós queremos ouvir você, então já fica o convite para você mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da produção aqui do Anjos, 12 98174 0057. E eu quero ouvir você contando pra gente de onde você está acompanhando o Anjos da Esperança de hoje. É aqui que você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjos da Esperança, que começa agora. Eu sou Teru Gouveia, apresento o programa Vida e Saúde aqui na TV Novo Tempo todos os dias às 4 da tarde. E eu quero lembrar você de um documentário muito bacana que a gente fez em 2024, o documentário da Máquina Humana. E eu não sei se você acompanhou, mas tem um material muito bacana que faz a gente refletir sobre o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, refletindo, impactando a nossa espiritualidade, ou seja, o conhecimento de quem é Deus e do que Ele fez por nós. Quem ainda não acompanhou, precisa. Só digo isso, você tem que acompanhar. Você vai acessar o YouTube da Novo Tempo e vai encontrar ali o documentário completo em fases para você assistir ali em 4 episódios. Muito bacana, e eu espero que você assista e isso também cause transformação na sua vida. Mas olha, o documentário só pôde ser possível por causa dos nossos queridos Anjos da Esperança. O seu apoio financeiro tornou possível a gente escrever a ideia, tirar ela do papel e transmitir a milhares de pessoas que já experimentam novidade de vida porque entenderam que Deus tem um plano superior para cada filho seu, inclusive no cuidado da saúde. Então, a você que é anjo, nosso muito obrigada mais uma vez pela parceria. E a você que ainda não é, fica aqui o convite para que você se torne. Liga para cá no 0 Operadora 12 21 27 30 30. Nossos atendentes estão esperando a sua chamada e você pode fazer uma doação como Anjo da Esperança, quem sabe inaugurando aí o seu Anjo da Esperança em você, ou então dando continuidade, fazendo a sua manutenção como Anjo da Esperança. Mas você sabe que tem o WhatsApp, tem o Pix que você pode fazer direto também. Não importa o canal que você escolha por aí, o importante é ser parte do exército dos Anjos da Esperança. Eu quero convidar agora você
para acompanhar a história da Rasmexiana, lá de Recife. E, gente, ela tinha um vazio espiritual muito embora lia a Bíblia. Não sei se já aconteceu com você. Está lendo, mas não consegue entender, volta no texto. Mas quando ela entrou em contato com a Novo Tempo, ela começou a estudar a Bíblia de maneira mais direcionada. Ela até entrou em contato com essa história de comida vegetariana, de uma alimentação mais saudável. E isso fez com que ela mudasse, fosse preenchendo o vazio dela. Vamos acompanhar essa história melhor. Meu nome é Rasmexiana e eu moro em Recife, Pernambuco. Antes da Novo Tempo aparecer na minha vida, eu era uma pessoa atuante na igreja. Lia a Bíblia, mas eu percebia que algo faltava dentro de mim. Então, isso foi que me foi despertando em busca sempre da palavra de Deus. Foi quando eu me deparei, quando eu vim morar aqui em Recife, né? Morava em Abreu e Lima. E quando eu vim morar aqui, me deparei com a Novo Tempo, né? E foi muito interessante, porque eu estava apenas trocando de canal, procurando alguma programação, né, de entretenimento sadio, e me deparei com o programa da Teru. E nossa, eu gosto de alimentos, né, diferenciados, vegetarianos. E nisso foi quando eu avistei o Dr. César Vasconcelos, e eu gostei da palavra. E continuei assistindo toda semana, né? Todos os dias. Aí fui descobrindo outras programações, a de Darleide Alves. Também descobri o Dr. Rodrigo Silva. E para mim foi muito edificante. Praticamente eles foram norteadores daquilo que realmente eu buscava. Além de eu ler a Bíblia, era atuante na igreja, mas eu buscava algo que concretizasse melhor os ensinos da Bíblia. E foi aí que eu me deparei com a Novo Tempo e estou até hoje aprendendo. Eu tive acesso à esperança, né? Porque após, eu vim morar aqui em 2021 e após eu tive que retornar para casa, porque teve vários lockdowns em 2021. Então o financeiro apertou e eu voltei para minha casa em Abreu e Lima. E fiquei muito triste porque lá não pegava. Aí aconteceu um acidente comigo, ao qual eu quebrei a clavícula e fiquei muito tempo parada. E nisso prejudicou mais ainda o meu esposo devido à distância para a loja dele. Então, vamos pensar em nos mudar novamente, voltar para Recife, né? Eu digo que foi um plano de Deus, né? Não era para ter saído de lá. Então, quando voltamos para cá, aí eu vi algumas programações diferentes, né? Uns que já tinham saído, estavam outros apresentando e me deparei com essa esperança. Eu disse, nossa, o WhatsApp, o que é isso? E comecei, aí fez a leitura do QR Code e tudinho. E quando eu comecei, nossa, são estudos curtos que dá para fazer na hora de dormir. Então eu comecei fazendo, até que Esperança me perguntou se eu queria uma visita. Aí eu relutei um pouquinho, né? Mas depois, quando ela me fez a segunda tentativa, eu disse, não, eu vou aceitar sim, eu preciso saber que estudo é esse que está me transformando de dentro para fora, que está completando aquele vazio que eu sentia, mesmo tão atuante, né, na igreja. E nisso foi quando eu recebi a visita, aí veio os pastores aqui, né, me visitar e começaram a perguntar como foi o meu acesso, eu expliquei tudo e começaram a falar da Bíblia. E nisso me despertou mais ainda e logo em seguida já ia começar uma sala Novo Tempo, que a gente chama aqui. E começaria no dia 29 de março, né, foi desse ano. E foi maravilhoso que quando eu comecei a fazer isso presencialmente, já era maravilhoso antes, só com a TV, né, e a Esperança pelo WhatsApp. Mas quando começou presencialmente, aí foi transformação total. É isso, gente. Eu não sei se você já passou por uma coisa muito difícil por aí recentemente, mas é verdade que os momentos de crise, de dor, como uma enfermidade, talvez um aperto financeiro, podem até parecer o fim da linha. Mas, como você viu aqui no testemunho da Rasmexiana, foram o caminho de volta para o propósito de Deus.
E se você está sentindo aí que está passando por um deserto na sua vida bem agora, eu quero te lembrar que Deus não se esquece de nenhum de seus filhos e Ele tem um plano para você. Mas o plano dele envolve um relacionamento, envolve uma reconexão com Ele, um retorno. E Ele vai usar tudo que for possível para que vocês se reconectem. Ele usa as tecnologias, os contatos humanos, ideias muito simples, mas tudo para chegar até você. E se você gostaria de abrir o seu coração, permitindo que, mesmo em meio à dificuldade, a esperança, Deus seja a sua nova realidade, faça parte desse seu novo caminho, você pode começar, inaugurar essa jornada sendo anjo da esperança. Ligue agora para o 0 Operadora 12 21 27 30 30. E você também pode mandar um WhatsApp aqui, diga assim, quero ser anjo. O WhatsApp é o 12 981 76 6630. E através dessa mensagem, através desse contato, você está exercendo fé, confiando que Deus cumpre cada uma de suas promessas. Agora eu quero lembrar você que as doações dos nossos Anjos da Esperança viabilizam a propagação do Evangelho através da versatilidade da Novo Tempo. E nós temos aqui o programa Mensagem por Elas e agora é hora de conferir uma das apresentadoras contando para a gente, explicando como é que a produção exemplifica e ensina ensinos bíblicos para alcançar e transformar toda espécie de pessoas através do hábito de ler a Bíblia. Vamos ver. Todos os dias a Novo Tempo transmite esperança, boas orientações e a palavra de Deus para milhares de pessoas. Seja na TV, na internet ou no celular, sempre tem um conteúdo preparado para fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. No programa Mensagem por Elas, que é exibido toda sexta-feira às 10 da noite pela TV Novo Tempo, a proposta é apresentar a Bíblia de forma clara e sensível, mostrando que a palavra de Deus é um presente e pode ser aplicada na nossa realidade. Uma das apresentadoras do programa A Mensagem por Elas é Betina Pinto, jornalista com longa experiência profissional em diversas áreas da comunicação. O programa A Mensagem por Elas é muito especial. É uma visão feminina sobre a palavra do Senhor, né? Então, eu gosto de pensar, com base bíblica, que Deus criou homem e mulher diferentes. E essas diferenças são complementares. Então, quando a gente tem um programa que apresenta uma visão masculina da Bíblia, uma interpretação masculina, e a gente tem um programa como A Mensagem por Elas, que traz uma visão feminina, a gente entra em conexão com muitas mulheres, muitas pessoas que assistem a nossa programação e precisam, às vezes, desse jeitinho feminino de ver a ação de Deus, dessa maneira mais prática, dessa maneira mais próxima, que é essa característica feminina, né? Então, para mim, é um grande privilégio apresentar o programa Mensagem por Elas, junto com as minhas colegas de apresentação, né? Cada semana a gente vai se revezando, é uma de nós, e é um grande privilégio, a partir da TV Novo Tempo, levar mensagem de esperança que transforma mesmo na casa das pessoas. Eu me sinto muito agradecida e lisonjeada por Deus de fazer parte desse grande movimento. Betina conta que tinha uma carreira de sucesso, mas sentia que faltava algo para se sentir completa. A mudança veio quando ela decidiu entregar seus talentos e projetos nas mãos de Deus. Eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos, né? Desde a apresentação de telejornais, reportagens de ruas e vários programas, mas eu nunca tinha percebido essa habilidade para trabalhar com programas que levassem mensagem de esperança até que eu tivesse frente a frente com uma situação como essa, né? Eu trabalhava numa emissora, por conta da guarda do sábado eu fui demitida. E aí, logo na sequência, a Novo Tempo entrou em contato comigo, isso já faz quase 20 anos, e aí me chamou para vir para cá, para que eu pudesse contribuir de alguma forma com a apresentação, com planejamento, estrutura da Rede Novo Tempo, que na época era menor do que a gente tem hoje, né? E naquela época foi tão gostoso, a gente começou com um programa feminino, programa Sempre Mulher, e também participando ativamente junto com o Anjos da Esperança. Tenho boas lembranças, guardo no coração com muito carinho esse momento onde Deus me colocou frente a uma situação e eu precisei aceitar e eu precisei decidir fazer a vontade dele agora a partir do meu trabalho também. Acompanhe o programa Mensagens por Elas na TV Novo Tempo. Além das pregações da Betina, eu te convido a estudar a Bíblia com as demais apresentadoras também. Denise Lopes, Dilene Ebinger, Ivelise Fonseca e Wélida Dancini.
E lembre-se, ao fazer parte do nosso projeto Anjos da Esperança como doador, você ajuda a manter uma emissora de TV que tem por objetivo principal o estudo da Palavra de Deus, ou seja, garante financeiramente que a vontade dele continue sendo traduzida em amor, esperança e salvação todos os dias, de um jeito que todo mundo possa entender. É isso, gente. O Evangelho não pode parar e o Novo Tempo vai utilizar todas as plataformas para que a mensagem alcance onde as pessoas estão. E olha, a reportagem de hoje mostrou que a sua ajuda ela sustenta uma estrutura super versátil, capaz de mudar vidas. O Espírito Santo está agindo. Que tal você também fazer parte dessa ação, renovando o seu compromisso com essa causa? Eu quero deixar claro aqui que a sua oferta garante que a mensagem por elas continue sendo pregada. Não só a mensagem por elas, mas a mensagem de esperança aqui que o Novo Tempo traz, alcance todos os corações. Vamos fazer um intervalo agora, mas eu quero que você aproveite esse momento para mandar aqui a sua mensagem para a gente, porque a gente quer saber de onde você está acompanhando o programa de hoje, tá bom? É o WhatsApp aqui da produção do Anjos, é diferente do atendimento, é o 12981740057. Me conta de onde você está assistindo. E na volta, a gente conhece Sônia, ela que encontrou esperança assistindo o Arena do Futuro. A gente volta já. Que gostoso estarmos juntos por aqui no Anjos da Esperança. Eu tô doida para ler os recadinhos que vocês mandaram para a gente aqui pelo WhatsApp, falando de onde estão, por que estão assistindo Anjos. Vamos acompanhar juntos? Olha só, primeira mensagem de hoje é do Ronaldo, lá de São Luís, no Maranhão. Olá, boa noite a todos. A Novo Tempo é a TV que eu mais gosto, diz ele. Estou assistindo o programa Bom de Bíblia. A programação é muito boa, porque aprendo bastante. Isso aí, Ronaldo, parabéns. Você é um aluno da Escola Bíblica, pelo jeito, né? Porque está aprendendo. Que Deus te abençoe. Quem mais está com a gente? Olha só, assistindo aqui a programação do Anjos da Esperança é a Ana Maria. E olha só o que ela diz: olá, a minha mãe é ouvinte do programa Anjos da Esperança. Ela ama esse programa. Teru, mande um abraço para ela. O nome dela é Luísa e tem 92 anos. Ai, um abraço para você, dona Luísa. Que Deus te abençoe e te bendiga, viu, querida? E vamos juntos, levando a mensagem de esperança, juntas, né? Levando a mensagem de esperança com a nossa vida. A Maria Ivanete também chegou por aqui, olha o que ela conta. Eu admiro muito a Novo Tempo e vejo o resultado do trabalho dessa equipe maravilhosa. Na minha casa e na minha vida somos muito abençoados pelo Novo Tempo. Que Deus abençoe todas as áreas da vida de todos os que trabalham na Novo Tempo. Maria, a gente recebe sim o seu pedido de bênção sobre nós. Que Deus esteja com você também, viu? Abençoando a sua casa e os seus. Olha só, agora é hora de acompanhar. Quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem aqui. A gente recebe com todo carinho, mas agora é hora de acompanhar aqui o nosso querido Tito Rocha. Ele que vai falar com Sônia. Ela conta que encontrou esperança ao assistir o programa Arena do Futuro. E ela até disse que se sentiu convertida pela TV. Mas, gente, a sua confiança ela foi consolidada pela integridade da Novo Tempo e pelo acolhimento de uma igreja local. E isso fez dela uma doadora dedicada à missão. É hora de conferir essa história. Olá, meus queridos! Que coisa boa! Quero perguntar para você, e aí, que tal um chazinho? Chazinho com esperança. Oi,
estamos começando mais um Chá com Esperança, esse quadro gostoso aqui do Anjos da Esperança, onde nós temos a chance de bater um papo com pessoas tão queridas que, de certa forma, tiveram sua vida transformada por conhecer a Novo Tempo. Hoje, quem está aqui com a gente é a Dona Sônia. Como é que vai, minha irmã? Tudo bem? Tudo bem. Olha, já vou falar aqui com ela, ó. Já estou aqui olhando para você, frente a frente. Minha irmã, que gostoso ter esse momentinho onde a gente pode tomar um chazinho e bater um papo bem gostoso. Tô vendo que a senhora tá com uma xícara aí bonita também, tá tomando um chazinho gostoso, né? É muito bom. Minha irmã, esse quadro a gente faz questão de bater papo com os nossos telespectadores, com as pessoas que estão aí, para contar um pouquinho da vida, como é que foi conhecer a Novo Tempo. Mas eu queria primeiramente perguntar para a Dona Sônia. Dona Sônia, como é que é o seu dia a dia? Como que é a vida da senhora? O que a senhora tem feito? Como é que é isso? Olha, na época eu trabalhava fora, né? Agora eu estou aposentada, estou em casa, mas eu trabalhava muito, sabe? E chegava em casa cansada, né? Então, a minha vida era trabalho, né? Aham. E a senhora conheceu a Novo Tempo pela televisão, pelo rádio, como é que foi? Então, na verdade, eu cresci sem religião, né? Aham. Então, para mim, Deus era bem distante. Eu não sabia que tinha Deus, mas bem distante. Daí, cheguei em casa, eu nem lembro mais como, sabe? Liguei a TV na Novo Tempo. E daí estava na programação lá, Arena do Futuro. E aquilo, para mim, sabe? Eu estava em pé, eu permaneci o programa todo, sabe? E eu falei, meu Deus, tão diferente de tudo que eu conheço. E aquilo, eu fiquei tão impactada com a programação que eu assisti ela em pé, a programação toda. Daí comecei a assistir várias pregações, né? Da Novo Tempo. E aquilo me confortava, sabe? Mas foi logo em seguida, acho que uma semana depois, eu falei, olha, se essa igreja é igual à igreja que eles estão pedindo para mim, eu vou ser dizimista a partir de hoje. Sei guardar meu dízimo, né? Eu falei assim, bom, mas eu vou procurar a igreja. Se for igual a TV, eu devolvo, senão eu fico para mim. Então, isso estava bem claro na minha mente. E daí via também sobre os Anjos da Esperança, né? Como eu trabalhava no condomínio, eu falava, meu Deus, lá no condomínio jamais eles vão ouvir, né? Então a TV vai levar a mensagem lá dentro. E aquilo falava alto dentro de mim, sabe? E daí eu me tornei Anjo da Esperança, sem conhecer a igreja. É mesmo, irmã. E olha, que bonito. A senhora falou aí que a senhora, a partir do momento que a senhora começou a assistir a Novo Tempo, a senhora decidiu guardar até o seu dízimo, né? Não sabia o que fazer, mas já estava sendo fiel a Deus. Fiel a Deus, através da TV. Eu falo que eu me converti pela TV. Porque daí eu fui guardando mais. Quando eu procurei, eu falei assim, mas só que eu não tinha força. Eu trabalhava tanto que eu não tinha força para ir procurar uma igreja, sabe? Daí chegou um dia, eu falei assim, bom, vou ligar para Novo Tempo, vou devolver esse dinheiro lá. Foi a hora que o impacto foi maior, que eu liguei, né? Uma voz muito bonita, me lembro como se fosse hoje. Falou assim, Dona Sônia, a gente não pode receber o dízimo da senhora. Ela tem que procurar uma igreja mais próxima da sua casa. Olha eu falei, mas olha, eu trabalho, eu quero depositar para vocês. Não, Dona Sônia, a gente não pode. Então, aquilo eu vi tanta, sabe? Coisa que eu nunca tinha visto, né? Eu peguei... Como que alguém estava recusando um dinheiro, né? A senhora poderia ter pensado, né? E então, eu já era Anjo da Esperança, tudo, eu procurei a igreja aqui próximo da minha casa. Era uma igrejinha muito pequenininha, mas eu fui recebido com tanto amor, sabe, que eu nunca tinha sido recebida assim. Minha irmã, mas olha, a gente compreende a emoção porque o nosso Deus, ele é muito carinhoso com a gente, ele acha a gente no momento que a gente está mais passando por momentos mais difíceis, né? E ele vai lá e com carinho toca, o Espírito Santo toca. E olha, como é que está hoje a vida da irmã Sônia? Eu me sinto assim, transformada em paz, sabe? Eu estou muito feliz, sabe? E né, creio que um dia ainda vou falar, eu e minha casa serviremos o Senhor. Com Que eu mais quero, sabe?
Hoje a minha vida ela mudou completamente, sabe? Hoje eu consigo ver as coisas do alto, sabe? Uhum. Por isso que eu falo os anjos da esperança, que o pessoal, né, veja que ser anjo da esperança é levar esperança aonde a gente não imagina, né? Como eu fui alcançada, eu creio que muita gente vai ser alcançada, sabe? Com certeza, minha irmã, com certeza. Olha, e esses momentos onde a gente tem a chance de ouvir histórias, como a da senhora, por exemplo, pode ter certeza que toca a vida de muitas pessoas. Como o Espírito Santo vai trabalhando. Sim, minha irmã. Hoje eu sinto uma alegria, sabe, de ser um anjo da esperança, sabe? Ah, muito obrigado, minha irmã. Pode ter certeza que a senhora está fazendo a Novo Tempo alcançar mais e mais pessoas. Obrigado pela senhora compartilhar com a gente a sua história. Tenho certeza que muitas pessoas poderão também ter a sua vida contada aqui pra gente, ó. Estar aqui junto com a gente nesse Chá com Esperança. Se você quiser mandar a sua história pra gente, pode mandar pelo WhatsApp. O nosso número é 12 98174 0057. Anota aí. Pode usar também o nosso e-mail, programa.anjos@novotempo.com. Manda a sua história pra gente e nós vamos colocar aqui também, tá bom? Até o nosso próximo encontro do Chá com Esperança. Que bom ouvir você, Sônia Regina, com tanta determinação, sinceridade, né? Gente, ela abriu o coração aqui. Na verdade, ela entregou o seu coração e os seus recursos quando ela viu integridade. E ela se surpreendeu ao ouvir que a Novo Tempo, ela prioriza a saúde da igreja local antes dos seus próprios interesses. É isso. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, nós também precisamos pensar nos outros antes de pensar em nós mesmos. E essa honestidade que a gente viu aqui deu para ela segurança para que ela decidisse ser anjo da esperança. Se você busca esse lugar sério, transparente, focado exclusivamente na salvação de pessoas, eu quero convidar você para confiar e apoiar essa missão hoje. Você topa levar essa verdade adiante sendo anjo da esperança? Então liga para cá no 0 Operadora 12 21 27 30 30. Nosso atendimento vai até às 10h30 da noite, mas você pode ser anjo da esperança em qualquer lugar, em qualquer dia, através do WhatsApp, no 12 981 76 6630. Mande aqui, olha, quero ser anjo, e nós vamos dar andamento a esse contato. Saiba que Deus é quem multiplica os nossos esforços, mas Ele trabalha em nós o egoísmo, o altruísmo, enquanto nós vamos fazendo a nossa parte. Olha, hoje a gente vai ficando por aqui, mas que essas histórias possam gerar em você um incômodo, mas um incômodo positivo que te inspire a fazer diferença na vida das pessoas como anjos da esperança. Até amanhã!